Mais 30 páginas. Não vai ler, mas tem.
tem bastante que dá para... Peço aos vereadores que ocupem seus lugares. Vamos reiniciar a leitura. Vereador Rafael. Página 2206, Direitos Humanos e Defesa da Comunidade LGBTI+. Embora pareça desnecessária a explicação, faz-se de grande importância e necessidade, pois a negação de reconhecimento de direitos humanos para determinado grupo de indivíduos é a negação da sua própria humanidade. Em relação à presente lide, tem especial pertinência o princípio de Young Carta número 20, referente ao direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e associação pacíficas, inclusive com o objetivo de manifestações pacíficas, independente de orientação sexual e identidade de gênero. As pessoas podem formar associações baseadas na orientação sexual e identidade de gênero, assim como associações para distribuir informação, facilitar a comunidade e defender os direitos das pessoas de orientações sexuais e identidade de gêneros diversas e conseguir o reconhecimento dessas organizações sem discriminação. Os Estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para assegurar os direitos da organização, associação, reunião e defesas pacíficas em torno dos temas de orientação sexual e identidade de gênero e se obter reconhecimento legal para essas associações e grupos sem discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero. Garantir especialmente que as noções da ordem pública, moralidade pública, saúde pública e segurança pública não sejam empregadas para restringir qualquer exercício de direitos de reunião e associação pacífica simplesmente porque elas afirmam orientações sexuais e identidade de gênero diversas. C. Sob nenhuma circunstância impedir o exercício do direito à reunião e associação pacíficas por motivos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero e garantir que as pessoas que exerçam esses direitos recebam proteção policial adequada e outras proteções físicas contra a violência ou assédio. D. Prover treinamento e programas de conscientização para autoridades encarregadas de aplicar as leis e outras funcionários ou funcionários relevantes de maneira a capacitá-los a fornecer essa proteção. E. Assegurar que as regras de divulgação de informação para associações e grupos voluntários não tenham, na prática, efeitos discriminatórios para essas associações e grupos que tratam de temas de orientação sexual e identidade de gênero, assim como para seus membros. Grifei. Assegurar os direitos dessas minorias importa diretamente no reconhecimento das diferenças e das demandas específicas desses grupos impossibilitados de enquadramentos formais aos modelos pré-existentes. 3.1. Origem da parada LGBTI. A condição LGBTI, ao longo da história, foi reiteradamente objeto de perseguições e violência, frutos da ignorância e preceitos, inclusive por parte da comunidade científica e do Estado. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos definiu que a violência contra as pessoas LGBT constitui uma forma de violência de gênero provocada pelo desejo de punir aqueles que, teoricamente, desafiam as normas de gênero. Leis e práticas discriminatórias e atos de violência cometidas contra pessoas por sua orientação sexual e identidade de gênero, A/HRC/19/41, 17 de novembro de 2011. A própria expressão de sexualidades e identidades não normativas frequentemente é considerada suspeita, perigosa para a sociedade ou ameaçadora de ordem social e da moral pública. As expressões de afeto em público ou a circulação em espaços públicos de pessoas com orientações sexuais ou identidade de gênero não normativos são geralmente fonte de grande preocupação de setores mais conservadores. Os dados estatísticos demonstram que a comunidade LGBTI no Brasil é reiteradamente vítima das mais diversas formas de agressão motivadas única e exclusivamente pela orientação sexual e identidade de gênero dos indivíduos, sendo de agressões físicas, lesões corporais e homicídios. A concretização efetiva do comportamento discriminatório dirigido contra essa minoria, dissonante do padrão heteronormativo prevalecendo na sociedade brasileira. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos também indica que a violência contra as pessoas LGBTI acaba reforçada pela disseminação de discurso de ódio contra essa comunidade em distintos conceitos, inclusive em debates públicos, manifestações contra eventos organizados por pessoas LGBTI, como as paradas de orgulho, assim como através de meios de comunicação e na internet, e os crimes contra pessoas LGBTI estão frequentemente precedidos de um contexto de alta desumanização e discriminação. A Parada Livre de Caxias do Sul se insere nesse contexto, identificando-se com os demais paradas de orgulho LGBTI mais existentes no mundo como uma manifestação pela diversidade de uma minoria que é vítima de constante da violência. A origem do movimento que originou esse tipo de parada teve por base justamente o ato de manifestantes contra o preconceito, a repressão e a violência policial público LGBTI do bar Stonewall em Nova York, ocorrida no dia 28 de junho de 1969, que a partir dessa data protestaram por 6 dias, razão pela qual a maioria das paradas pelo mundo se realiza em junho, fato que completou 50 anos justamente em 2019.
A partir desse fato, os frequentadores do local resolveram exigir iguais direitos e, com parte de apoio da opinião pública e política, a comunidade LGBT ganhou força e a união de diversas pessoas que lutaram e ainda lutam pela sua igualdade de gênero, de direitos. Mais que uma festa, como tentar induzir e limitar o município, a Parada Livre, como denominada em Caxias do Sul, é um importante manifesto contra os atos de violência e desrespeito contra a população LGBTI e de combate à discriminação e ao preconceito, trazendo a necessária visibilidade e reconhecimento das suas justas demandas sociais. 3.2. A Parada Livre como liberdade de expressão. A liberdade de expressão, protegida em diversos preceitos constitucionais, é um princípio que comporta não apenas uma dimensão negativa de defesa contra o Estado sobre o direito individual da manifestação de pensamento essencial para a dignidade humana, mas também uma dimensão positiva que compreende deveres estatais concernentes à sua garantia de promoção por meio de adoção positivas que assegurem a livre formação da opinião pública e o intercâmbio de ideias entre os cidadãos. O exercício do direito à liberdade de expressão deve ser garantido a grupos minoritários, permitindo o debate de ideias, a desconstrução de estereótipos, incentivando a compreensão e a tolerância fundamentais da proteção dos direitos humanos. A liberdade de expressão tem previsão também em tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19, e a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Recentemente chamou a atenção na mídia a tentativa do prefeito do Rio de Janeiro que uma história em quadrinhos da Bienal Internacional do Livro deveria ser vendida em embalagem lacrada, simplesmente por constar um desenho que não há o beijo entre um casal homoafetivo. Não se tratava de ato sexual. Os personagens estavam vestidos, ainda assim, somente após a intervenção do STF, intérprete maior da Constituição, com decisão de 2 de seus ministros, foi superada a questão. Na medida cautelar da suspensão da liminar número 1248-RJ do ministro Dias Toffoli, J. 8 de novembro de 2019, esclareceu que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias no qual todos têm o direito à voz. De fato, a democracia somente se afirma e progride em um ambiente em diferentes convicções, no ambiente em que diferentes convicções e visões de mundo possam ser expostas, defendidas e confrontadas umas com as outras em debate rico, plural e resolutivo. Grifos no original e na medida cautelar na reclamação número 36742-RJ. O ministro Gilmar Mendes, J. 8 do 11 de 2019, expressa que o STF tem reconhecido de forma clara que o direito fundamental à liberdade de demanda a proteção das múltiplas opções da orientação sexual e identidade de gênero. Resta claro que o Estado não deve funcionar como um agente repressor e fomentador de discórdia, mas sim um catalisador das diversas concepções de vida e de sociedade, para, mediante discussão ampla e participativa, adotar políticas públicas que atendam aos preceitos legais. Os direitos à igualdade e à liberdade de expressão reforçam-se mutuamente e possuem uma relação afirmativa, pois realizam uma contribuição complementar essencial à garantia e salvaguarda da dignidade humana. As pessoas que integram grupos sociais tradicionalmente marginalizados, discriminados ou que estão em estágio de vulnerabilidade são sistematicamente excluídos do debate público. Esses grupos não possuem canais institucionais ou privados para exercer com seriedade e de maneira vigorosa seu direito a expressar publicamente suas ideias e opiniões ou para receber informação sobre os assuntos de seu interesse. Este processo de exclusão também coíbe a sociedade de reconhecer os interesses, necessidades e propostas daqueles que não tiveram a oportunidade de acesso em igualdade de condições e silêncio. Quando são excluídos do debate público, seus problemas, experiências e preocupações tornam-se invisíveis, o que os faz ainda mais vulneráveis à intolerância, ao preconceito e à marginalização. Por isso, a Parada Livre, mais que uma mera manifestação, também se insere em um contexto próprio da liberdade da manifestação, trazendo visibilidade para as questões pertinentes à temática LGBTI, servindo de símbolo de resistência ao preceito e de voz a toda a comunidade. 3.3. A Parada Livre e a liberdade de reunião e manifestação. A Constituição da República, no artigo 5º, 16º, assegura a liberdade de reunião e manifestação em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O direito de manifestação é fundamental à pessoa humana, havendo um dever do Estado de respeitar a liberdade de reunião, das quais manifestações como comícios, desfiles, paradas, procissões e passeatas são expressões como prerrogativa essencial dos cidadãos. Basicamente, podemos dizer que são 5 os elementos que compõem o perfil jurídico do direito à reunião. Elemento pessoal, ou seja, a pluralidade dos participantes. Elemento temporal, ou seja, é necessariamente transitório, podendo efetuar-se de dia ou de noite. B, elemento intencional, a reunião objetiva um fim, que é como aos que dela participam. C,
elemento espacial se realiza em uma área territorialmente delimitada, pode ser pública, vias, ruas e logradores públicos ou internas, residências particulares e de elemento formal. A reunião pressupõe organização e direção ainda que precárias. Processo administrativo, o direito de manifestação não necessariamente é uma simples aglomeração de pessoas, mas sim como pode e é relevante que seja ser mais e melhor organizado e constar com outros elementos como palco e carro de som. A 19ª Parada Livre de Caxias do Sul preenche perfeitamente todos os elementos caracterizadores dos direitos de reuniões e manifestações. A. Haverá participação de múltiplas pessoas. B. Tem prazer de início às 12 horas, às 12 e término às 21 horas do dia 17 de novembro de 2019. C. A manifestação objetiva dar voz e visibilidade à comunidade LGBTI. D. A área foi previamente informada ao município, qual seja a Rua Marquês Derval, entre a Rua Sinimbu e a Avenida Júlio de Castilhos, e possui uma organização definida. Obviamente, não se exige que uma manifestação só possa ser considerada como tal se for realizada com rostos sisudos e discursos enfadonhos. O caráter festivo da Parada Livre não retira o seu caráter de manifestação, ao contrário, lhe dá força, uma vez que é o elemento intencional mais importante do ato, a visibilidade de suas demandas e direitos e o combate ao preconceito em relação à comunidade LGBTI. Assim, resta claro que é inconstitucional a exigência de autorização pública para a realização. O Supremo Tribunal Federal, há mais de um século, vem reconhecendo que o direito à liberdade de reunião e manifestação não pode ser condicionado à discricionalidade da administração ou ao poder da polícia. No histórico habeas corpus 4781, de relatoria do ministro Edmundo Lins, julgado em abril de 2019, julgado em abril de 1919, impetrado por Rui Barbosa perante a Corte Suprema, já se deixava claro que não cabe ao poder público impor restrições ou determinar o local para a realização da reunião previamente agendada na época, salvo se suspensas as garantias constitucionais previstas na Constituição de 1891. Apenas substituindo a autoridade policial pela administração municipal de Caxias do Sul, verifica-se que a decisão proferida há 100 anos seria perfeitamente aplicável ao caráter. Não pode também a polícia localizar os mítins ou determinar que só em certos lugares é que eles se podem efetuar se forem convocados para fins ilícitos, como na espécie. Primeiro, porque isso importaria, afinal, em suprimi-los, pois bastaria que ela designasse lugares ou sem a capacidade necessária a maior aglomeração de pessoas, ou habitualmente frequentados apenas por indivíduos de baixa classe, azevieiros ou frascários. 2. Porque ninguém pode ser obrigado a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei Const.Fed, artigo 72, inciso 1º. Ora, não há lei alguma que prescreva que só se efetuem comícios em lugares previamente fixados pela polícia, e ao contrário, o que de lei vigente preceitua é que não se considera sedição ou ajuntamento ilícito a reunião do povo desarmado em ordem para o fim de representar contra as injustiças, vexações e mau procedimento dos empregados públicos, nem a reunião pacífica e sem armas de povo nas praças públicas, teatros e qualquer outros edifícios ou lugares convenientes para exercer o direito de discutir e representar sobre os negócios públicos. Para o uso dessa faculdade não é necessária prévia licença da autoridade policial, que só poderá proibir a reunião anunciada no caso de suspensão das garantias constitucionais, limitada, em tal caso, na ação de dissolver a reunião, guardadas as formalidades da lei e sob as penas nela cominadas. Código Penal, artigo 123, parágrafo único, grifei. Acho que eu vou mais um. Importante citar também o voto exemplar do decano STF, ministro Celso de Mello, na ADPF 187, que tratava sobre a não criminalização das denominadas marchas da maconha, em que esclarece a praça ocupada pelo povo, converse naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem indevidas restrições governamentais. E segue, o Estado, para respeitar esse direito fundamental, não pode nem inibir o exercício da liberdade de reunião ou frustrar com os objetivos ou inviabilizar com medidas restritivas a adoção de providências preparatórias e necessárias à sua realização. No mesmo voto, o ministro Celso de Mello ainda ressalta que o Estado, por seus agentes e autoridades,
não pode cercear nem limitar o exercício do direito de reunião, apoiando-se, para tanto, em fundamentos que revelem oposição governamental ao conteúdo político, doutrinário ou ideológico do movimento, ou ainda invocando para restringir a manifestação pública razões fundadas em mero juízo de oportunidade, conveniência ou de utilidade. O pedido protocolar 17 de julho de 2019, assinado por Jair Sausen pelo Grupo Desobedeça LGBT, informa a autoridade municipal competente sobre a realização da 19ª Parada Livre na Rua Marquês do Herval, entre a Rua Sinimbu e a Júlio de Castilhos, dia 17 de novembro de 2019. Tal ato é suficiente para a realização do evento, haja vista que não houve a informação do município que haveria outro evento no local. A informação posterior da Procuradoria do município é resposta à recomendação ministerial de que não poderia ser realizada a manifestação na praça, que sequer é o local do livro Eventos de Natal e outros. Não se sustenta mesmo em uma análise superficial. Primeiramente, a Feira do Livro termina no próximo dia 13 de outubro e o Natal, até onde se sabe, é celebrado dia 25 de dezembro, não havendo informação sobre qualquer evento natalino que seria realizado na praça sequer no mês de dezembro, especialmente considerando que a parada é distante mais de 30 dias das duas datas, pois ocorre no dia 17 de novembro. Curiosamente, em um mundo não obscurantista, a atitude mais correta e sensata da administração municipal seria viabilizar a inclusão da Parada Livre em seu calendário anual de eventos, como ocorre em muitas cidades do mundo, e não adotar medidas para diminuir e desvalorizar a manifestação da comunidade LGBTI. De igual forma, o parecer da Secretaria Municipal de Urbanismo contrário à realização do evento na Rua Marquês do Herval, sob o argumento de que a administração já manifestou a cedência do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz Filho para o evento, além de apoio à mobilidade pela SMTTM, Ronda Móvel pela Guarda Municipal, SPPS e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca, além de não esclarecer em nenhum momento a existência de motivo impeditivo que justificasse a não realização do evento no local solicitado, busca impor a sua realização em um local inadequado, seja pelo espaço físico reduzido, seja pela realização de tornar menos visível a comunidade LGBTI e não solicitado pelos organizadores. Verifica-se na atitude da administração municipal questões que são ou podem ser enquadradas como discriminatórias, uma vez que, mais que impedir a realização do evento no local informado, sem motivação, busca impor a sua realização em um local escolhido pela municipalidade. A má-fé do município nessa questão se amplia ao verificar que, surpreendentemente, foi suprimido do procedimento administrativo e substituído por outro parecer de um procurador municipal que considerava a necessidade de autorização para a realização da Parada Livre como inadequada e inconstitucional, questão que deverá ser encaminhada para apuração de eventual responsabilidade administrativa. Assim, na realidade, existe um dever de abstenção que, mais do que a possibilidade de interferência na realização do evento, impõe que os agentes públicos não estabeleçam nem estipulem exigências que debilitem, alterem ou esvaziem a manifestação ou então que lhe embaraçem o exercício do local escolhido. Nesse sentido, os serviços ofertados pelo município para que o evento fosse realizado no Centro de Cultura Henrique Ordovaz Filho, apoio à mobilidade pela SMTTM Ronda Móvel, pela Guarda Municipal SMSPPS e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca, deve ser também disponibilizados na Rua Marquês do Herval no dia da Parada Livre. Assim, verifica-se que a imposição de restrições pelo município ao direito de reunião e manifestação referentes à 19ª Parada Livre mostram-se inadequadas, desnecessárias e desproporcionais quando confrontados com as disposições constitucionais e convencionais vigentes, sendo que a atitude do município pode, inclusive, ter por consequência sanção à República Federativa do Brasil por violação dos direitos humanos, da tutela de evidência. Com o advento do Código de Processo Civil de 2005, houve a unificação das tutelas provisórias e dentre elas foi inserida a tutela de evidência, sendo cabível diante do grau de plausibilidade de pretensão requerida, independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, ou seja, da comprovação de periculum in mora nas hipóteses listadas no artigo 311 do CPC 2015. No vertente caso, reputa-se presente o requisito necessário para a concessão da tutela evidência, artigos 311, 4º CPC, qual seja a plausibilidade do direito, ora invocado, visto que os fatos afirmados
na peça inicial encontram-se suficientemente demonstrados através da prova documental que os consubstanciam líquido certo e da qual, ao que se percebe, a decisão administrativa do município viola preceitos constitucionais e convencionais. A exposição fática e jurídica desta peça demonstra cabalmente que não cabe ao município autorizar a realização da parada livre em Caxias do Sul, mas sim apenas dar o suporte necessário para que o evento aconteça com segurança e tranquilidade. Isso bem revela, enfim, a presença de hipótese caracterizadora de evidência para efeitos de antecipação da tutela, com base no artigo 311, 4º do CPC/2015. Artigo 311, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quarto, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Grifei. Nesses termos, é evidente que o direito é concreto e incontroverso e sua prova é inequivocada. Portanto, é de rigor a concessão da tutela de evidência para determinar ao município de Caxias do Sul a obrigação de não fazer e fazer conforme delineados nos pedidos a seguir. 5. Dos pedidos. Posto isso, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requerem: a. O recebimento da inicial autuada eletronicamente do sistema EPROC, acompanhada de cópia digitada dos inquéritos civis 1290020000502 2018 84 MPF e 007480004 2019 MPRS. B. A concessão de tutela de evidência para determinar que o município de Caxias do Sul 1. Se abstenha da prática de atos que inviabilizem na prática o exercício dos direitos à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacífica e em segurança dos participantes da 19ª Parada Livre de Caxias do Sul na data e local informados, de forma a permitir o debate de ideias, a desconstrução de estereótipos e incentivar a compreensão e a tolerância fundamentais na proteção e na promoção dos direitos humanos e na construção de uma sociedade justa e solidária. E, B2, adote os atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª Parada Livre em seu local tradicional, qual seja na Rua Marquês do Orval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019, especialmente com o apoio à mobilidade pela SMTTM, Ronda Móvel pela Guarda Municipal, SMS, PPS, e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca em quantidade comparável com o tamanho do evento. C. Após análise de concessão dos pedidos antecipatórios, a designação da audiência inicial da tentativa de conciliação, artigo 334 do CPC, salientando que eventual composição estará limitada à forma como será atendido ao pedido e não quanto ao mérito. Não havendo interesse na composição judicial na lide, nesses termos, a citação da parte ré para, querendo apresentar contestação. D. No mérito, que sejam confirmados os pedidos requeridos em tutela de evidência, item B, ser concedidos ou a condenação da parte ré nos termos do pedido anterior formulado. E a produção de provas por todos os meios admitidos, especialmente através dos autos eletrônicos do inquérito civil anexados a essa inicial. Na ausência de benefício econômico direto, dá-se a causa o valor de R$10.000. Caxias do Sul, 13 de outubro de 2019. Fabiano de Moraes, Procurador da República. Adriana Carina Diesel Quesani, Promotoria de Justiça. Documento assinado digitalmente por verificado em 3/10/2019, às 18 horas 34 minutos e 11 segundos. Nome: Adriana Carina Diesel Quesani. Data 3/10/2018, de 2019, desculpa, às 18 horas 34 minutos e 11 segundos, GTM 03 e 00. Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP número 2200-2/2001, de 24/8/2001, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.mprs.mp.br/autenticação/documento, informando a chave S
GP 0002 5893 119 e o EOCRC 35 27 42 40 36. Procuradoria da República do Município de Caxias do Sul, RS Civil, tutela coletiva, data da autuação 28/11/2018, data da última conversão 3 de dezembro de 2018. Inquérito Civil IC 12900 2502/2018-84, volume 1. Resumo. Apurar a regularidade da negativa da concessão do espaço público para a realização da 18ª Parada Livre e do Decreto Municipal número 19736, de 8/8/2018. Partes: interessado Jair Souza, parte interessada Sandro Maurício da Silva e outros. Distribuição: PRM Caxias do Sul, 28 de novembro de 2018, PRM CAX, terceiro ofício, grupo temático principal, Primeira Câmara de Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral. Tema: 900004, social, não discriminação, garantias constitucionais, direito administrativo e outras matérias de direito público. Observação: município, Caxias do Sul, RS, movimentado para 27 de setembro de 2019, PRM Caxias do Sul, GAB PRM 3-FM Fabiano de Moraes. D. Fabiano de Moraes, PRS para Jobson Luiz Fortunato de Melo, PRRS, data 27/11/2018, às 14h27. Assunto: ência, denúncia, Parada Livre, Caxias do Sul, RS, anexos DOC 01, Decreto 19736, PDF, DOC 04, Ofício 324, PDF, Denúncia MPF, PDF, DOC 03. Reconsideração de decisão, .pdf, DOC 06, exigências SMU, .pdf, DOC, .07, juntada documentação PDF, DOC 05, requerimento SMU, PDF, DOC 08, Brigada Militar, PDF, DOC 09, reportagens Pioneiro, PDF, DOC 10, reportagem imprensa, PDF, DOC 11, reportagens PDF, DOC 02, ofício 249, PDF. Jobson, para atuação com NF e depois retornar ao gabinete para análise, em princípio instaurar IC para apurar questões relacionadas à livre manifestação cultural e social. Parada Livre de Caxias do Sul, paradalivre.caxias@gmail.com. 27/11/2018, às 11h03. Estimado procurador, encaminha anexo a denúncia referente ao tratamento desigual e preconceituoso do prefeito municipal de Caxias do Sul, prefeito municipal de Caxias do Sul, RS, bem como da inconstitucionalidade do decreto. Atenciosamente, Jair Souza, 54 53 14 42 01 e 9996 63 622. Ao Procurador Público Federal, Procuradoria-Geral da República, excelentíssimo excelentíssimo senhor doutor Procurador Fabiano de Moraes. Jair Souza, brasileiro, solteiro, advogado, OAB, RS 93 740, RG 60 46 95 69 07, CPF 627 405 630-00, com escritório na rua José de Carli, número 501, bairro Universitário Caxias do Sul, RS, CEP 95 041 290, e-mail jairsouza@gmail.com e os demais: Rafael da Silveira, OAB-RS 48 e 911, Ney Thiago, RS 608 70 22 437, Jefferson Kesley, RS 1103 53 1103 05 37 55. Termina aqui. Maiara da Silva. Maiara da Silva. Isso aqui segue.
Maiara da Silva. Obrigado, pessoal. Isso é bonito, isso é bonito. Agora eu peço permissão para a gente tocar o nosso trabalho aqui. Grato pela compreensão. Maiara da Silva Rodrigues Pereira, CPF 04.663.460-10. Isabela de Ávila, RG 108.483.5147. Luiz Gustavo Tomás Sabe, CPF 032.383.030.74. Isadora Ribeiro Scherer, RG 111.090.1327. Jonathan Maldonado Rodrigues, CPF 035.031.210-11. Bruno da Silva Fernandes, CPF 029.198.140-28. Sandro Maurício da Silva, RG 103.875.4949. William Matheus Rosa, CPF 038.111.110-51. Andressa Barrios Cortellini, RG 816.267.54. Jonathan William da Silva Godoy, RG 425.61.6824. Felipe Brufato, RG 509.77.26037. Alexandre Schifterner Severo, RG 209.664.2315. E Bruna Vieira, CPF 030.576.950-27. Vem a presença de Vossa Excelência apresentar denúncia, traço de apresentação com o objetivo de requerer providências quanto à negativa de concessão de espaço público à Parada Livre de número 18, bem como a inconstitucionalidade do decreto 19736, documento 01 de 8/8/2018 do prefeito municipal de Caxias do Sul, RS. Dos fatos, a comissão organizadora da 18ª Parada Livre, ainda no mês de julho de 2018, solicitou via protocolo processo administrativo 218/29959, no caso, na rua Marquês do Herval, em frente, aqui está apagado, aí na sua também está na 2220, lá embaixo. Depois o número está apagado. Sim, vereador. Apresenta a mesma falha na minha cópia, motivo pelo qual eu dispenso a leitura. Então tá, com certeza. Muito obrigado pela consideração, porque eu não ia pitonizar, não tem jeito. No caso da rua Marquês do Herval, em frente ao Banco do Brasil, no dia 25 de novembro de 2018. O gabinete do prefeito, em resposta, encaminhou o ofício número 249/2018, documento 02, datado de 1º de agosto de 2018, informando não ser possível apoiar financeiramente e que seria cedido o espaço externo do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz. A Comissão da Parada Livre, em visita ao local oferecido, constatou que o local não era compatível para o público participante, para montagem de palco, camarim, estante de vendedores, entre outros, e requereu reconsideração da decisão, arguindo tais motivos, conforme requerimento anexo, documento 03. Em nova resposta, ofício 324/2018, documento 04, datado de 13 de nove de 2018, o gabinete do prefeito ratificou a decisão de que a parada deveria ser no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz. Diante disso, a comissão buscou um espaço privado para realizar o evento. A comissão tomou conhecimento da existência de um decreto datado de 8/8/2018, portanto, em data posterior ao pedido inicial à Prefeitura de que, mesmo sendo em local privado, deveria ser solicitada a autorização do Poder Público para realização do evento. Diante disso, foi encaminhado, via protocolo, um novo requerimento, documento 05, encaminhando à Secretaria Municipal do Urbanismo, que deu origem ao processo administrativo número 218-29959, solicitando autorização para realizar a 18ª Parada Livre de Caxias do Sul, no dia 25 de novembro de 2018, em espaço privado, no estacionamento São Cristóvão, localizado na rua Os 18 do Forte, número 2258,
esquina com a Rua Marechal Floriano. No dia 1º de novembro, foi recebido um comunicado da respectiva Secretaria Documento 06, que, para dar continuidade ao pedido de acordo com o Decreto Municipal 19.736, de 8 de 2018, o requerente deveria juntar uma série de documentos, cite-se, a RT dos responsáveis pelos projetos de execução, alvará de prevenção e proteção contra incêndio, APPCI, expedido pelos bombeiros, banheiros químicos e uma ambulância. Os idealizadores do evento não previam e não disponibilizavam de recursos financeiros para tais exigências. Buscaram doações e criaram até uma vaquinha online para arrecadar valores. Posteriormente, no dia 20 de novembro de 2018, conforme requerimento anexo do documento 07, juntou-se ao processo 218/42999 toda a documentação exigida para a autorização do evento, ou seja, contrato com a ambulância PPCI, ARTS dos responsáveis, ART dos banheiros químicos, entre outros. A comissão da Parada Livre, inclusive, solicitou efetivo da Brigada Militar para o evento, documento 08. Entretanto, embora estivesse em plena vigência o decreto 19.736 do prefeito municipal, os órgãos municipais não exigiram a documentação para a realização do evento Marcha para Jesus, documento 9, 10 e 11. Não é justo, democrático e igualitário tratamento diferenciado, documento 12 a 15, entre pessoas ou grupo de pessoas. Todos merecem tratamento isonômico por parte do poder público. Se um evento precisa cumprir a lei, todos precisam cumprir, pois, caso contrário, se está ferindo os princípios da administração pública. A não permissão de realizar o evento na Praça Dante, na Praça das Feiras ou na Rua Plácido de Castro, por serem locais públicos, atenta à liberdade, abre parênteses, artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, fecha parênteses, a liberdade de expressão, abre parênteses, artigo 5º, inciso 4º e 9 da Constituição Federal, fecha parênteses, e fere os princípios de igualdade, artigo 5º caput, e da dignidade humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, do direito. A Carta Magna elencou em seu artigo 3º, inciso 4º, como um dos seus objetivos fundamentais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Por outro turno, dispõe, no artigo 5º caput, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Por conseguinte, o direito à liberdade e à isonomia integram a dignidade da pessoa humana, e esta, por sua vez, fundamenta a República. Incumbido dessa forma ao Estado, conforme mandamento constitucional, garantir a todos a plena satisfação de seus direitos. O que acontece no presente caso é um atentado aos princípios da isonomia, igualdade e liberdade das pessoas que buscam, dentro dos limites permitidos em lei, ganhar o seu espaço e tentar minimizar a discriminação que paira neste país. Além disso, o artigo 16 da Carta da República, que paira acima de todas as vontades, vaidades, veleidades e crenças, assegura a todos o poder de reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente da autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, o que está sendo obstado pelo senhor prefeito municipal. A decisão que proíbe a realização da reunião em local público é uma conduta claramente ofensiva aos comandos da Constituição da República. Deve-se garantir o direito e certo do cidadão, se faz necessário, cessar o ato de ilegalidade. O referido evento não se trata de uma festa, um evento recreativo, esportivo ou algum show de entidade particular, mas sim de um ato político para chamar a atenção de toda a sociedade na conscientização de quanto é pernicioso qualquer atitude discriminatória, preconceituosa e racista que venha a não entender que o ser humano deve ser respeitado em toda a sua plenitude e nas diferenças, seja ela qual for. O Judiciário tem se posicionado de forma vanguardista contra o conservadorismo e a ortodoxia ao assegurar igualdade substantiva aos que adotam orientação sexual diversa do padrão modelar.
garantido o direito ao afeto, à convivência, à formação da família e à união civil homoafetiva, cumprindo a promessa constitucional de igualdade e de organização da sociedade com vistas à felicidade. Se todos esses direitos são acolhidos pelo Poder Judicial, como não acolher aqueles que vêm antes de todos, o da liberdade da associação, de reunião pública e de manifestação do pensamento? É o que se extrai do julgamento do Egrégio Superior Tribunal Federal, na ADI 4277. Dois pontos. Emenda 1. Arguição. Por favor, eu pediria um pouquinho de tolerância da plateia. Obrigado, pessoal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, perda parcial de objeto, recebimento, na parte remanescente como ação direta de inconstitucionalidade, união homoafetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico, convergência de objeto entre ações de natureza abstrata, julgamento conjunto, encampação dos fundamentos da DPF, número 132-RJ, pela ADI, número 4277-DF, com a finalidade de conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil, atendimento das condições da ação. 2. Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem-mulher, gênero, seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. A proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal, homenagem ao pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade para dispor da própria sexualidade inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expresso que é da autonomia da vontade, direito à intimidade e à vida privada, cláusula pétrea. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito à luz do inciso 4º no artigo 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque de kelseniana. Norma geral negativa, segundo a qual o que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido. Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana, direito à autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo, direito à busca da felicidade, salto normativo da proibição do preconceito para a programação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade, cláusula pétrea 3, tratamento constitucional da instituição da família, reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substitutivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. A família como categoria sociocultural e princípio espiritual. Direito subjetivo de construir família, interpretação não reducionista. O caput do artigo 226 confere à família, base da sociedade especial, proteção do Estado, ênfase constitucional à instituição da família, família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico pouco importado se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que é voluntariamente constituída entre as pessoas adultas mantém como Estado e a sociedade civil uma
necessária. Instituição de congregação dos direitos fundamentais, que a própria Constituição designa por intimidade a vida privada. Abre parênteses, inciso 10 do artigo 5º, fecha parênteses, isonomia entre os casais heteroafetivos e pares homoafetivos, que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou continente de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes, caminhada na direção do pluralismo como categoria sociopolítica cultural, competência do Supremo Tribunal Federal para manter interpretativamente o texto magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. A união estável, normação constitucional referida a homem e mulher, mas apenas para especial proteção desta última focada, propósito constitucional de estabelecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia entre as duas tipologias do gênero humano, identidade constitucional dos conceitos de entidade familiar e família. A referência constitucional à dualidade básica homem e mulher, no parágrafo 3º do seu artigo 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço normativa a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros, impossibilitado de uso da lei da Constituição para ressuscitar o artigo 175 da Carta de 1967 e 1969. Não há como fazer rolar a cabeça do artigo 226 no patíbulo do seu parágrafo 3º, dispositivo que, ao utilizar da terminologia entidade familiar, não pretendeu diferenciá-la da família, inexistência de hierarquia ou diferença de qualquer qualidade jurídica. Entre as duas formas de instituição de um novo autonomizado núcleo doméstico, emprego de fraseado entidade familiar, como sinônimo perfeito de família, a Constituição não interdita a formação da família por pessoas do mesmo sexo, consagração do juízo que não se proíbe nada a ninguém, senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem ou de toda a sociedade, o que não se dá à hipótese sob júdice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos, a sua não equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos, aplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal a evidenciar que outros direitos e garantias não expressam listados na Constituição emergem do regime dos princípios por ela adotados. Verbis, abre aspas, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Fecha aspas. 5. Divergências laterais quanto à fundamentação do acórdão. A anotação de que os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e César Peluso convergiram no particular entendimento da possibilidade do ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies da família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre as parceiras do mesmo sexo como nova forma de identidade familiar, matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do reconhecimento do artigo 1723 do Código Civil, em conformidade com a Constituição Federal. Abre parênteses, técnica da interpretação conforme, fecha parênteses, reconhecimento da união homoafetiva como família, precedência das ações ante a possibilidade de interpretação no sentido de preconceito ou discriminatório do artigo 1723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio.
faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição, isso para excluir do dispositivo em sua causa qualquer significado que impeça o recolhimento da união contínua, pública e duradoura entre as pessoas do mesmo sexo como família, reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Passo uma parte da leitura da página 2226 ao vereador Danelus. Vem aqui porque isso aqui já está meio despeçado. Onde é que eu começo? Hã? Onde é que eu começo? Destaques. Tá. Destaca-se que, dentre as diversas práticas atentatórias à integridade moral dos seres humanos, encontra-se a discriminação, seja por motivo de raça, credo, origem e sexo. A comissão organizadora da 18ª Parada Livre é composta pelo grupo social identificado pela sigla LGBITTT, lésbicas, gays, bissexuais, intersexuais e transexuais, travestis e transgêneros. Segue sofrendo agressões na sociedade, nas ruas dos locais de trabalho, sob diversas formas, moral, social, religiosa, física, entre outras. A proibição ou a não autorização pelo senhor prefeito municipal atenta à liberdade de reunião, artigo 5º, 16º da Constituição Federal, e o direito de liberdade de expressão, artigo 5º, 4º e 9º da Constituição Federal, resultando malferidos os princípios da igualdade, artigo 5º caput, e da dignidade humana, artigo 1º, 3, Constituição Federal. Tal prática é intolerável numa sociedade que pretende alcançar um novo patamar civilizatório e pede resposta dura ao judiciário em vista da afronta a direitos fundamentais. Dessa forma, é direito resguardar no artigo 5º, 16 da CF, o de reunir pacificamente conforme ensinamentos de Pedro Lenza 11 Verbis. Garante-se o direito de reunião de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. Este direito pode ser exercido independentemente de prévia autorização do poder público, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Este prévio aviso é fundamental para que a autoridade administrativa tome as providências necessárias relacionadas ao trânsito, organização, etc. Conforme visto, o direito de reunião é o direito meio para ser constitucional esquematizado 17 e de Rev atual e ampliado, São Paulo, Saraiva, 2013, página 1066. Ao violar essa liberdade, o ato por via indireta acaba indeferindo decisivamente naqueles outros direitos, notadamente porque a liberdade de reunião é daquelas que podemos denominar de liberdade de condição, porque sendo um direito em si, constitui também condição para o exercício de outras liberdades, de manifestação do pensamento, de expressão, de convicção filosófica, religiosa, científica e política e de locomoção. Dessa forma, não há fundamento para sequer obstar a realização da reunião e a realização da parada livre, uma vez que o Poder Público Municipal já foi comunicado ainda em julho de 2018. Especificamente, quando o decreto 19.736, DOC 01, de 8/8 de 2018, 19, numa perfunctória análise, o ato administrativo aqui vergastado estaria emoldurado na legalidade e legitimidade inerentes à sua validade e, assim, não poderia sofrer modificação pelo Poder Judiciário. Contudo, o embate jurídico se tratava exatamente na norma positiva, eis que evidente sua inconstitucionalidade. Ora, a Carta Magna Disciplina já em seu início como direito fundamental, artigo 5º, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Quarto, é livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Oitavo, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo as invocar para eximir-se de obrigação legal, todos impostos a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Nono, é livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
15º, é livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16º, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Aplicação imediata. Tem-se, portanto, a legitimidade do município para instituir regras para ordenamento da cidade, bem como para verificar a conveniência e interesse públicos no evento. Contudo, o que não é assegurado ao administrador público é o poder de, aleatória e arbitrariamente, decidir que trancará e organizará as vias, beneficiando alguns movimentos e negando idêntico procedimento a outros, numa expressão vulgar, ou todos podem ou ninguém pode. A utilização de decreto e lei municipal autorizando esse ou aquele movimento é ilegal. Se vivemos efetivamente numa democracia e se é assegurado o direito igualitário, qual o motivo para criar uma norma positiva dizendo quais movimentos podem ter direito, se não exatamente excluir os demais conforme os valores e interesses de quem decide? As reportagens anexadas dão conta de que outros eventos, ou, no caso específico, a Marcha para Jesus, inclusive com a presença do prefeito municipal, foi realizada sem as exigências do respectivo decreto. Disso tudo se conclui a falta de deferimento ou autorização para realizar a parada livre em um dos locais solicitados pela comissão. Tem por escopo inviabilizar o evento, alhures descrito, e não organizar a vida da sociedade local. Inconcebível a medida, eis que não pode se utilizar do seu poder discriminatório para a prática de possíveis atos discriminatórios.